mudando nosso pensamento para as coisas de Deus. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós te rogamos, Senhor, para que a nossa reunião seja de grande proveito, tanto para nós como para os bons espíritos e também para os irmãos desencarnados que queiram participar da nossa ideia. Nós agradecemos por o dia de hoje, agradecemos pela noite, enfim, agradecemos por tudo que Deus deixou para nós viver bem. Então, nós temos tudo para viver bem. Agora depende de nós. Mas nós estamos aqui com boa vontade, com muita fé, e tudo vai dar certo. Inclusive até para aqueles irmãos que vieram para receber uma bênção. Então, queremos dizer que não sai daqui sem a bênção. A não ser que não queira, mas se veio para melhora, então vai ter melhora. Que nós estamos aqui para isso. E os bons espíritos é quem faz a vontade de Deus e nós também estamos querendo sempre estar na vontade de Deus. Então, peço aos bons espíritos para que dê tudo certo, nós possamos ter uma boa reunião. O irmão vai ler a página que nós estamos determinados para nós pensarmos e analisarmos, e cada um pode comentar, mas todos com boa vontade, com a fé de Deus. Que assim seja. Muito bem, na semana passada nós paramos no slide que falava sobre arrependimento, o caminho para a redenção. E o último slide que nós lemos foi uma insatisfação incessante, eis a faceta mais traduzível desse processo curativo do espírito. Esse quanto energético enfermiço é um dos fatores causais da desarmonia dos neurotransmissores da química cerebral, como a serotonina e a noradrenalina. Então, o que fica aqui para nós é que a gente fica incomodado, né? Insatisfeito, insatisfação incessante, insatisfação conosco mesmo. Então esse é o processo de cura que nós estamos passando, quando a gente começa a sentir esse incômodo. E aí ele diz que modifica toda a questão também biológica do cérebro e tudo mais, que é uma forma de nos motivar para caminhar rumo à nossa própria redenção. Então foi esse o último slide da semana passada. Alguém quer fazer comentários sobre ele ou vamos para frente? E pode ir para frente. Ok. Então tem esse aqui que é 2 slides. O senhor pode ler, o seu Maurício? Sim. Conquanto dolorosa, essa é a forma pela qual a alma resgata o vínculo entre sentimento e consciência. Desculpe, seu Maurício, mas eu acho que eu coloquei o slide errado, hein? Tô lembrando dele, já passado mesmo. Eu acho que tá bem pra frente, olha só. É esse aqui, ó. Aí, Agora sim. Agora sim, tá nele. Mesmo em desacordo com as definições da filosofia e da psicologia humana, tratemos aqui do arrependimento como sendo a nossa maior conquista, uma virtude, e não somente um estado mental passageiro que decorre de atitudes equivocadas. É uma questão de decisão profunda para quem atingiu a saturação nas más escolhas que fez repetidamente em desacerto com as leis divinas. É uma virtude porque se trata de uma vitória substancial
para que a alma arraigada nos tormentos da ilusão possa libertar-se dos resultados infelizes de suas atitudes milenares. Eu acho que ele fala aqui, a princípio, que há mesmo está em desacordo com a definição de filosofia e da psicologia humana, inclusive, pelo que ele diz, de acordo com que a psicologia e filosofia trata o arrependimento não como uma conquista, né? Mas aqui ela já trata como a nossa maior conquista. Então, mostra que é uma virtude. Porque quando a gente reconhece um erro que fez, é um passo grande demais. É um grande passo. Porque nós temos dificuldade de reconhecer os erros, né? E a gente só se arrepende quando a gente reconhece o erro. Porque enquanto a gente não reconhece o erro, não houve arrependimento. Porque eu não sei que errei, ou mesmo se lá no fundo eu tenho uma noção do erro, mas eu não quero ainda aceitar o meu erro. Agora, quando há arrependimento, significa que a pessoa já realmente quer aceitar que errou, né? Então, mostra aí que essa é um resultado, e fala dos resultados infelizes de suas atitudes milenares, que nós viemos em atitudes erradas e muito erradas ao longo de muitos milênios, cometendo erros e mais erros. Quando a gente chega ao ponto de arrepender, realmente trata-se de uma grande vitória. É isto. Essa questão do primeira frase aí, né, a questão da filosofia, psicologia, é uma questão que traz uns debates interessantes, né, para as pessoas. Eu já ouvi alguma coisa a respeito de pessoas que acham que essa questão de se arrepender e tudo mais é uma coisa que não é muito salutar, né, que traz problemas. Tem uma fraqueza, né? Isso. Então, eu vou fazer certo, pronto. Não preciso ficar arrependido. Vou fazer certo e pronto, de agora em diante. Esse negócio de pagar, né, de compensar, a lei de compensação, nada disso é preciso, né? Aí se apega naquela questão, né, que Deus não erra nunca, né, e que está tudo certo. Tudo que está acontecendo está certo. Faz parte do caminhar da humanidade, das coisas, né? Então, tudo que está passando está certo, tá? Então, nada de arrependimento. Eu vou procurar fazer a minha parte, me espiritualizar, fazer o que é certo e pronto, né? E aí a gente acaba ficando um pouco indiferente à dor do outro, a questão de agir em favor, né? Porque a gente começa a lançar esse olhar mais assim, né? De que o arrependimento e essas questões todas aí é uma prisão a uma questão de passado, leva a uma questão de culpa, né? Então a pessoa não separa muito bem a culpa. Até a culpa, né? A culpa não é uma boa parada, mas ela é um caminho, né? Tudo é bom, né? Só que quem analisa assim muito mais, não sei se seria essa palavra, mais radical, né? Nessa questão da psicologia e da filosofia, às vezes se prende a essa questão assim mais extrema, de que a gente caminhar de agora para frente esquece que existiu até passado. Vamos esquecer isso. Odilon, eu acho que aí também eu concordo plenamente com essa ideia que se passam.
também, só que eu acredito que seria assim, muito a semântica da palavra de acordo com cada um. Porque, por exemplo, eu posso ter a minha ideia, a ideia de arrependimento, aquela ideia que traga sofrimento, complexo de culpa. Talvez esse arrependimento, nesse sentido, que não é legal, né? Porque Jesus falou, né? Que quando você erra, você levanta, cai, levanta, bate a poeira e segue, né? Ou seja, eu acho que o arrependimento no sentido de reconhecer o arrependimento, de reconhecer o erro, reconhecer o que errou, e agora eu tenho que me esforçar para evitar esse erro, que é o ponto exato. Porque aí, quando o arrependimento aquele complexo de culpa, aquele sofrimento, aquela dor interior de complexo de culpa, eu acho que é esse que deve ser evitado, porque esse não é bom. O arrependimento de reconhecimento de erro e de reconhecer que há necessidade de modificar, que seria correto. Ou seja, então parece que mais está no sentido semântico da palavra, de acordo com a ideia que nós temos dela, né? Boa noite, Francisca. Boa noite, Maurício. Alguém quer comentar mais? Não, tá bom. Bom? Então vamos para frente. Por essa razão, costumamos assinalar que para nós, criaturas que em inicial de consciência e maturidade, especialmente para nós que abraçamos a causa espírita, nossa única qualidade é a de almas que nos arrependemos do mal e desejamos ardentemente o bem. Então, aqui ele fala da linha inicial, né, para a maturidade. Desejar ardentemente o bem. Nos arrepender do mal e desejar ardentemente o bem. Que é a questão da vontade, né? Boa vontade. Desejar é o caminho para a vontade. Fortalecer a vontade para nos corrigir, para nos ir para o caminho da espiritualização mesmo do bem. Acho que é isso. Aqui fala que ele fala que especialmente para nós que abraçamos a causa espírita, para nossa única qualidade é a de almas que nos arrependemos do mal e desejamos ardentemente o bem. Ou seja, no sentido de reforma interior, né? Eu acho que o arrependimento está muito ligado à reforma. Então, a gente, naquele ponto, mesmo que a reforma não seja completa, mas naquele caminhar nosso dos erros, a gente já agora quer pegar um novo caminho. Errei muito nesse campo e agora eu quero pegar um novo caminho, faz uma reforma, né? O arrependimento, eu acho que alia muito a questão da ideia de reforma. Arrepender do mal, né, que fizemos significa uma reforma, porque agora eu quero ser diferente. Aí vem o desejo de praticar o bem. A gente poderia entender o arrependimento como diagnóstico, né? Eu me percebo, né? Eu vejo onde que eu preciso corrigir. Seria esse, né? Eu acho que nem só o diagnóstico seria, porque o diagnóstico eu acho que seria o ponto principal para chegar à reforma interior, né? Que é o diagnóstico é o autoconhecimento, né? Então, pelo autoconhecimento, a gente faz o diagnóstico. E com o diagnóstico, ou seja, com o autoconhecimento, a gente começa a moldar a nossa caminhada daqui para frente. Nossa caminhada era torta, agora nós queremos endireitar, né? Eu entendo sim. Barça Novo,
Opa! É que eu tava assim meio cochilando, né? Pois é, eu percebi. Por isso você falou alto pra ele pra acordar. Agora eu tô Esse ligado não aí. toma uma garrafa, não. Pode deixar pra tua tia chegar a tomar, rapaz. Quer comentar, Barçanufo? Não. Não? Pode ir Francisca? pra frente. Não, deixa bastante do super comentar aí. Então tá. Não, Vamos pro próximo então, seu Maurício agora. eu posso, eu tava meio cochilando. Os caras já É. te acordou, não foi? Que qualidade desenvolvemos senão a de cansarmos do mal deliberado? Que condição seria capaz de endossar o retorno à vida corporal, senão o desesperado anseio de recomeçar a refazer as ações? Porque, então, o encanto ou delírio com traços sublimes que ainda não galgamos. Então ela começa, nos mostra, né, que está falando no anterior falou de qualidades, né? Que é a vontade, que é o arrependimento e a vontade de caminhar para frente. E aqui no primeiro item ele fala que qualidade de desenvolvimento senão a de cansarmos do mal deliberado. Então nós talvez não tenhamos cansado ainda do mal, mas acho que essa é a qualidade básica. A gente já fez muito mal e agora eu canso de fazer o mal. Aí que é a ideia de arrependimento. Cansou de fazer o mal, agora tem que mudar. Deliberado é voluntário, né? É porque eu quero fazer, né? E na verdade, acho que todo mal que nós fazemos, na verdade, é deliberado, né? Acho que quando nós estamos mais atrasados, talvez poucos, assim, que nós podemos fazer algum mal por achar que está fazendo bem, né? Acontece muitas vezes, você acha que está fazendo bem e na verdade está fazendo mal. Esse não é deliberado. E aqui está falando do mal deliberado, porque você tem vontade de prejudicar o outro mesmo, né? E o segundo item, ela fala que condição seria capaz de endossar, de aprovar, né? Querer, de aprovar o nosso retorno à vida corporal, senão o desesperado anseio de recomeçar a fazer ações. Quer dizer, o que endossa, né? O que garante, né? E favorece nossa caminhada para retorno à carne, vida corporal, na verdade, é esse anseio, essa vontade que nós temos de recomeçar e refazer as ações. Começar a fazer que as ações que eu errei anteriormente, não quero mais errar, e agora eu quero acertar. E faz uma outra pergunta: por que então o encanto ou delírio com traços sublimes que ainda não galgamos? Porque às vezes nós queremos, parece-me, fala muito da questão de querer traços, uma vida espiritual mais elevada, sendo que nós ainda não temos como chegar lá. Aí pergunto, por que então o encanto, querer, né, que é dessa vontade de caminhar pelos traços sublimes que ainda não galgamos, não chegamos lá, não subimos a escada ainda, né, para chegar nesse nível. Então esse questionamento. Não quero tirar. Ela deixou contigo. Certo. Francisca, Barçanufo, quer comentar? Tranquilo. Tudo bem, Maxwell? Ok. Então vamos para frente.
Acordemos para a verdade espiritual que nos cerca e promovamos nosso distanciamento das ilusões de grandeza, as quais têm avassalado os conceitos sociais humanos, que não asseguram sossego e luz ao coração cansado e sofrido por erros atrozes. Aqui é um chamamento, né? Acordar para a verdade espiritual, se distanciar das ilusões de grandeza, os conceitos sociais humanos. Essa questão dos conceitos sociais humanos, né, são as crenças que nós criamos aqui na nossa sociedade, os equívocos, né, que nós nos envolvemos para justificar perante as outras pessoas. Isso nos leva a erros, né? Um dia a gente se cansa disso. Como diz. Ela nos chama atenção, né? Para a gente acordar, né? Para a verdade espiritual que nos cerca. E fala aqui que a gente possa promover nosso distanciamento das ilusões da grandeza, ou seja, nós caminharmos na verdadeira grandeza é ótimo. O pior é que nós caminhamos pelas ilusões de grandeza. Porque buscamos a grandeza material, grandeza de poder material, de autoridade material, nós buscamos, né? Os problemas de grandeza social. Então, e isso não assegura o sossego, claro, ó, não assegura o sossego e nem luz no coração. Ele está cansado, sofrendo, então a gente precisa de acordar nesse sentido e para buscar mais a verdade espiritual. Outro. Esse é seu, né? Sim. Sem medo, vergonha ou culpa, verifiquemos os vícios morais que fomos chamados a extirpar e não nos sintamos diminuídos ou desvalorizados em razão dessa inadiável viagem de encontro ao superior. Talvez seria ao encontro superior, né? Tem um erro de atrapalhar o sentido, que o de encontro é contra. Ao encontro que é atividade, na direção. Em busca, a busca, no sentido, é ao encontro. E de encontro é choque, é contrário. Deve ter sido um erro na hora que foi fazer, não fiz a revisão do livro direito. Mas a ideia é essa. Porque eu falei inadiável porque é o objetivo nosso, né? De essa viagem ao encontro do eu superior. Então ele fala que tem medo, vergonha ou culpa. Então não temos que ter medo, não temos que ter vergonha, não temos que se sentir culpado. Então vamos verificar. Os quistos devem ser os vícios morais, os problemas morais, né? Que fomos chamados a extirpar. Então nós temos aqui para extirpar os problemas morais, né? Os erros nossos, né? E não nos sintamos diminuídos, porque todos nós temos erros. Aí é a questão de a gente não se sentir para baixo. Todos nós temos erros a extirpar. E não vamos se diminuir nem desvalorizados em razão dessa inadiável viagem ao encontro do nosso eu superior. Então a gente tem que buscar mesmo, sem medo, sem vergonha e sem culpa.
É porque o orgulho, né, faz a gente às vezes até se manter no erro para justificar perante a sociedade, né? Então, retirar esses quistos morais, assumir que a gente está errado e mudar o rumo. Aí, quando se cria uma imagem é muito difícil, né? Muito difícil se afastar. Muito bem, vamos para frente. Conforme elucida Kardec, desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas, em que pode sempre, por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. Então, a questão, né, de pesar, né? Não basta perceber que errou, né? Ficar pesaroso, sentir culpa. É necessário buscar consertar, reparar. E o caminho que nós temos aqui para reparação é esse caminho de provas, né? Passar por provas, para ver se nós estamos firmes naquela determinação que nós nos colocamos, né, nela. Falamos, não, eu quero agora mudar de rumo, quero mudar, então tá, vamos ver se muda mesmo. E daí a reencarnação nos traz a essa prova, né? E a gente vai ver se realmente está firme naquela determinação. É isso. É interessante, né? Porque a gente sempre fala, né, que Deus não nos pune. Deus não nos pune. Mas Ele quer que nós consertemos o que nós fizemos. Então, por isso que fala, desde que o culpado clama por misericórdia, Deus ouve e concede esperança. Concede a esperança, não é o perdão no sentido de fazer o que eu já fiz, a sujeira que eu fiz, o drama que eu fiz, está feito. Deus não vai fazer aquilo, quem tem que fazer sou eu. Esse que é coisa interessante, que a gente, a pessoa entende perdão como assim, eu pego e desfaço uma família nessa encarnação, desfaço uma família inteira, acabo uma família, aí eu peço perdão a Deus e Deus desfaz tudo esse problema. Não, Deus, o perdão que Ele me dá é a possibilidade de reparar, porque esse que eu afrontei, Deus não vai fazer, eu que vou ter que fazer, eu que vou ter que reparar. Quando fala aqui que não basta simples pesar do mal causado, é necessário a reparação, pelo qual o culpado talvez seria, vamos pensar no culpado no sentido de sofrimento, mas aquele que praticou o erro, se vê submetido a novas provas de que pode, sempre, por sua livre vontade, praticando bem, reparando o mal que haja feito. Então, se eu desfiz uma família por meus erros, aí Deus vai apenas, Deus me perdoa. Aí Deus fala, não, tá bom, meu filho, você tá livre disso. Esquece. Não é bem assim. Eu vou ter que depois voltar e trabalhar no sentido da união daquela família. Vou pegar aquelas pessoas que eu instruí, vou trazer como filhos, como irmãos, como parentes próximos, organizar tudo uma família aí para unir de novo aquela família, porque eu causei o mal, eu preciso reparar. Então, o perdão de Deus é essa oportunidade que nos dá, né? De novo, nova oportunidade
de, de consertar. O mesmo caso quando dou prejuízo financeiro para alguém. Dificilmente a pessoa perdoa, né? Fala assim, não, você não. Tá bom, você me roubou 10 mil reais, tá bom. Não é bem assim, eu roubei 10 mil reais, eu tenho que devolver os 10 mil reais para ele. Porque isso pensando na matéria, né? Agora, espiritualmente, também não é muito diferente. Eu tenho que repor. Se foi amor, eu tenho que repor amor. Se eu desencaminhei, eu tenho que caminhar. Porque isso é um processo, né? Ao longo da nossa caminhada, porque a gente se redima. Isso. O próximo. Francisca e o Basta? Ficam quietinhos. Não, é por isso que eu ia falar o seguinte. Por isso é que tem muita gente que demora a reencarnar. Porque tem que organizar tudinho. Os prós e os contras, até quando organizar tudo para voltar de novo, todo mundo, né? Aí para dar certo. Mas tem outros que não tem muito problema, aí volta logo, né? O problema é pouco e tem chance, aí vamos aproveitar, né? Mas é por isso que a maioria demora a reencarnar, às vezes até 100 anos, né? Porque tem que voltar quase todo mundo para o mesmo cenário de novo, aí depois ficar tudo de boa de novo, como diz o povo, né? Vamos pro próximo. Agora, aqui chegamos a um ponto clímax de nossa reflexão. Somente arrepender-se não basta. É preciso realizar. Somente estagiar no desejo de melhora não é suficiente para o equilíbrio. É mister agir na construção do bem. A reforma efetiva de nós mesmos depende de trabalho e obras. É o que nós viemos estar concluindo, que nós viemos falando já ao longo do dia de hoje, né? Então, só o arrependimento, ou seja, eu errei, sei que errei, eu entendi que eu errei. Só isso não basta? Não basta, mas foi um ponto importante? Foi. Porque se eu não tivesse arrependido, não teria nenhuma chance de mudança ainda. Então, fala que somente não basta, é preciso realizar. Então, só o desejo em si também não é suficiente para o equilíbrio, é mistério agir já com tudo bem. Então, o segredo é esse. O arrependimento seria o reconhecimento do erro. O arrepender é reconhecer o erro. Segundo, ter vontade de melhorar, de mudar, de consertar. Segundo passo. Mas para se fazer, para ter direito, é preciso agir no bem. Fazer o bem, ou seja, reparar aquilo que eu fiz de errado. É isto. Ação, né? Ação. Não é só ficar no desejo, em achar os erros, mas agir. Continuar mais um pouco ou paramos por aqui? Acho que vai tudo lá. Mais uma telinha. Evitar o mal é a parcela inicial de um processo renovador. Fazer o bem é a etapa que vem a seguir pela construção do bem em nós mesmos. Evita o mal, né? Depois faz o bem. Só o bem construído em ações pode ser sentido pelo coração. E somente sob a tutela das suas ondas renovadoras, a alma, em ambos os planos existenciais, poderá talhar os valores com mais intensidade no imo de si mesma. Ação, né? De novo.
atenção. Aí tem um segundo quadro aqui que faz parte dele também. Vemos assim o valor incomparável das atividades doutrinárias de amor nos serviços sociais e nas práticas de elevação, seja pelo estudo ou pela caridade sentida. O homem se ilumina e arregimenta forças sutis que o impulsionarão a mudanças profundas no reino da vida interior, as quais ele próprio, a princípio, terá como aquelas. Então é evitar o mal, fazer o bem e começar a trabalhar com intensidade o interior, né? O imo de si mesmo. Então atividades doutrinárias de amor nos serviços sociais, as práticas de elevação, estudo, caridade sentida. Isso tudo vai nos levar a buscar essa mudança. É isso. Porque quando ele fala que evitar o mal, né? É inicial, né? É o início, evita o mal. Mas já é um ponto bom, claro que é, ótimo, evitou o mal. Mas ainda de caminhar, evitar o mal ainda não é uma caminhada, a caminhada maior quando a gente só pode fazer o bem. E depois fala que as atividades doutrinárias, sociais, o amor, etc., que nos dá força nesse sentido. Inclusive, o estudo, por exemplo, o estudo do estudo de obras como há 2000 anos, 50 anos depois, obras com Paulo Estevam, Renúncia, por exemplo, do Emmanuel, por exemplo, são obras que auxiliam a gente na renovação espiritual, na vontade de fazer, né? Trabalhar para o bem. Então, quando a gente estuda os textos evangélicos, então eles nos auxiliam nessa vontade de renovar e trabalhar no bem espiritual. Nossa caminhada espiritual seguir de forma mais dinâmica. Ok. Para fechar esse quadro aí, o senhor quer fazer ele, não bem rapidão? Achei ele bem... A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos com objetivo exclusivamente pessoal. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Então, quando a gente sofre alguma coisa fazendo o bem, tem mais valor do que sofrer. Só para atividade, só para o nosso ego, né? Atender o nosso ego. Inclusive, as pessoas que existiam muito no meio das religiões, dos conventos, dos mosteiros, é aquela questão dos sacerdotes ficarem recebendo suplícios, se privando das coisas, com o objetivo de achar que estava atendendo mais a Deus. Mas enquanto pega uma Madre Teresa, que hoje Teresa de Calcutá, em vez de ela ficar parada lá, ela foi trabalhar em benefício dos outros. Então isso realmente que é um verdadeiro trabalho, né? Por isso que é melhor perder um dedo. Tem mais valor se perder um dedo num trabalho do bem do que sofrer muito suplício com objetivo exclusivamente pessoal. Ok. Paramos por aqui, né?